para ele a necessidade, você é louco. Carlos, você é louco. Eu falei, eu sei, mas ele depois falou, olha, mas se todo o povo tivesse o coração para ajudar, puxa, hoje nós seríamos um povo que se chama pelo nome do Senhor, amém? Também antes, esquecendo, nós também temos uma carta aqui de uma irmã que mudou-se hoje. Deixa eu contar uma coisa. De uma irmã que mudou-se hoje, Quênia, todos conhecem? Quênia se mudou para Cerqueira César e ela deixou uma carta aqui. E ela não quis, esses dias ela não veio no culto, talvez você vai falar, mas ela veio mais na igreja. Ela não veio porque ela não conseguia vir e não queria dar tchau, ela falou que não ia conseguir, né? E ela deixou uma carta para mim ler para a igreja. Então essa carta é para você, né? E preste atenção, diz assim: Sorocaba, 6 de julho de 2013. A paz, igreja. Venho por meio desta carta a me despedir. Vou embora com a minha família para uma outra cidade chamada Cerqueira César. Não fui mais aos cultos porque não gosto de despedir. Amo a igreja primeiro e gostaria que a igreja orasse pela minha vida e a vida da minha família. Precisamos muito de oração. Precisamos de uma célula lá também. Que Deus esteja colocando no coração de todos. A minha vida mudou depois que conheci Jesus através da igreja videira. Vocês são a minha família. Amo a todos e a minha casa está de portas abertas para receber a todos. Já saudades. Marcos, Quênia, Giovana e Gabriel. Essa família, né, nós temos uma história assim, aconteceu tanta coisa com essa família, e nós participamos desde o comecinho, tiramos, né, auxiliamos, tiramos eles de um lugar ruim e trouxemos eles para Jesus, ganhamos para Jesus, e são especiais. Então você vê, gente, a Bíblia diz que a seara ela é muito grande, mas poucos são ceifeiros. Também precisamos de pessoas dispostas a fazer a obra de Deus, a fazer a vontade do Senhor. Olha, por esses dias, eu tenho certeza, queridos, dessa igreja, algumas pessoas dizem, poxa, mas eu vou na igreja, vocês sabem que eu tenho que... Olha, eu quero pedir perdão, mas eu preciso falar algo aqui. A pessoa que chega nessa igreja, ouve tudo o que está ouvindo aqui, participa de tudo isso, esse louvor, essa dança, de tudo isso que acontece, e diz que vou procurar alimento em outra igreja, está precisando de alimento, mas não é espiritual, não é. Sabe por quê? Ele diz, essa igreja, eu acredito que essa igreja tem tudo o que precisa se ter para salvar, para ganhar, para consolidar, para auxiliar outras pessoas. Tanto é que estão buscando auxílio onde? Aqui. Você vê o pessoal do Paraná, eles vieram lá da sede, vieram aqui buscar auxílio. Olha, nós temos a irmã também, Danice, lá no Mato Grosso, ela também está desesperada para irmos lá. Eu vou para lá por esses dias, só estou para combinar. Gente, o pastor de vocês é meio louco, mas por Jesus, amém? Eu sou louco por Jesus, louco pela obra do Senhor. E eu preciso de pessoas que sejam assim, loucas por almas, loucas por fazer a obra de Deus. Se você quiser, é só chegar e falar, pastor, ó, esse mês tem que ir para lá, eu estou afim. Vamos. Se você quiser, se prepare, abre o coração, deixa Deus falar no seu coração, mas não deixe passar isso não. Não, ouviu hoje, acabou, não fala mais, esqueceu e pronto. Não, nós vamos ser usados para ir lá para o Paraná e para essas outras duas cidades, Mato Grosso e Cerqueira César. Amém? Esse casal aí do Paraná, eles vão ter encontro agora. E nós precisamos de alguém que vá lá para dar o pré-encontro para eles. Então, se alguém
Já precisamos de alguém que saiba, que possa fazer isso. Eu olhei ali para alguém e pensei, eu entendi. Mas, queridos, precisamos de alguém para fazer isso lá. Amém? Se não tiver ninguém, né? A Bíblia diz, Isaías, né? No livro de Isaías diz assim, há uma passagem que Isaías diz, envia-me a mim. Eles, nós precisamos ter isso no nosso coração. Amém? Abra a sua Bíblia. Vamos ganhar tempo aqui. Lucas capítulo 18. A partir do versículo 35, Lucas 18, 35. Vamos ler, diz assim: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disse que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando a ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Então Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, essa passagem conta de um homem cego que ficava ali mendigando, que ficava pedindo esmolas, um homem que para a sociedade não tinha valor nenhum. Hoje nós vemos que é da mesma forma. Quando vemos alguém, né, em uma dessas situações, como que uma pessoa cega, parada, mendigando, olha, para a sociedade, uma pessoa dessa não tem valor nenhum. Pelo contrário, olha, está lá, cego, estorvando, e, sabe, pedindo esmolas, que coisa ruim, não deixa não. Esse homem, ele mendigava porque não tinha como ganhar algum dinheiro, não tinha como trabalhar. Hoje, nós sabemos, né, se abriu aí, né, tantas oportunidades para pessoas que têm uma deficiência, porém, o difícil não é a deficiência, o difícil é a dependência. E esse homem, ele, com tudo isso que acontecia na vida dele, sem dinheiro, sem alegria, sem acreditar que podia viver uma vida boa, melhor, contudo, havia na vida desse homem uma remota esperança, né, de mudança, de mudar a situação. Provavelmente ele ouvira falar que alguém era capaz de mudar a sua vida sofrida. Ele provavelmente ouvira falar de alguém que podia colocar as mãos sobre ele, ou talvez dar uma palavra e mudar toda a sua vida. Queridos, aquele homem, então, o que ele fez? Ele buscou alcançar a Jesus. Ele não conseguia alcançar a Jesus de qualquer forma, porque era cego. Não dava para correr atrás, não dava para fazer quase nada. Mas ele entendeu que pelo clamor, através da sua voz, ele podia sim alcançar a Deus. Ele entendeu que
através do clamor. Ele podia se achegar a Deus e trazer Deus até ele, e trazer Jesus até ele. E ele então, ele começa a clamar. Por incrível que possa parecer, queridos, a situação daquele homem, ela lhe proporcionou um encontro com Jesus. Muitas vezes em nossas vidas, as situações ruins, elas nos trazem, nos proporcionam, nos levam a ter um encontro com Jesus, a ter um encontro com Deus. Nem sempre as pessoas que se achegam até Deus são pessoas que vêm porque, nossa, como eu amo o Senhor, nossa, como eu amo a igreja, a minha mãe falava tanto, mas essa igreja eu vou lá. Não, muitas vezes as pessoas falam mal e fazem coisas ruins, mas quando Deus, Ele tem um plano de salvação, não importa da maneira, Ele vai te trazer até Ele, Ele vai causar, vai trazer ali um meio de te direcionar até Ele. Queridos, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Você está aqui hoje, Deus sabe da sua vida, Deus conhece a sua vida, Deus conhece a sua história. Deus sabe quando você saiu da sua casa, talvez você saiu da sua casa e nem queria vir, ele falou, não vou não, porque sabe, eu vou lá de novo, a mesma coisa, e na igreja eu não vou não. Talvez seu filho falou assim para você, irmão, não vou não, e está aqui hoje. Talvez a sua esposa, seu esposo falou, olha, vamos até a igreja. O outro falou, não, eu não vou, não aguento mais, eu não consigo ir. Queridos, não existe não consigo ir, não existe. O que existe é, eu não quero mudar para ir. Porque quando você fala, olha, eu acredito plenamente que quando você quer, qualquer um aqui faz. Quando eu quero alguma coisa, eu consigo. Qualquer coisa. E todos aqui somos assim. Amém? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus, Ele te dá poder para isso. É Jesus quem te sustenta. Se você serve a Deus, Ele vai te dar condições para isso. Amém? E aquele homem, então, o que ele faz? Ele começa a gritar. Você viu? Clamar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele resolveu então lançar-se aos pés de Jesus através do clamor. Será que você precisa se lançar aos pés de Jesus? Será que você precisa reconhecer, nós somos pecadores e precisamos de Jesus em nossa vida? Ou você olha para essa situação e fala, não, eu sou melhor aqui nesse lugar, não preciso de nada, nadinha. Eu vou embora para casa agora, precisava vir na igreja só para vir mesmo. Eles todos os dias, quando eu cheguei hoje aqui, Deus já estava falando comigo. Olha, esse louvor, essa dança, puxa, foi maravilhoso. Eu senti assim, olha, a presença de Deus, palpável. A presença de Deus, através do ato, da atitude, porque você entende, esse povo também podia chegar aqui e falar assim, pastor, eu não vou tocar não. Então, bem, e aí? Será que eu ia obrigar? Eu não consigo fazer isso. As meninas vêm aqui dispostas, vou dançar hoje não. Afim não. Mas não. Eles estiveram aqui e fizeram. Sabe, nós estamos aqui, não é porque nós não temos o que fazer em casa, não. Nós estamos aqui, não é porque não temos o que fazer depois do culto, ou antes do culto, ou neste momento em cultuar o Senhor, também tínhamos o que fazer, sim, mas muitos não tinham e não têm, e acabam não vindo para o culto e perdendo o que Deus tem para eles, porque é uma escolha se lançar aos pés de Jesus, porque muita gente é o sinal do primeiro problema, do primeiro confronto, ele sai da igreja, ele não vai mais. Sabe por quê? Porque acha que Deus é culpado.
porque acha que o Senhor é o culpado dos seus problemas. E o culpado dos seus problemas é você mesmo. É só você. Deus, Ele quer te ajudar a solucionar esses problemas, amém? Queridos, mas nessa passagem também eu vejo a atitude, né, depois que ele gritou, se lançou aos pés de Jesus, a atitude do povo que estava ali, a atitude das pessoas. É interessante o quanto notamos que essa atitude do cego incomodou o povo. A atitude do cego de se jogar, de se lançar aos pés do Senhor, a atitude de clamar, incomodou o povo. Mas não incomodou o povo que estava longe, não incomodou o povo que estava andando com Jesus. Incomodou os crentes. E eles podiam dizer consigo mesmo, mas o mestre é um homem ocupado. Sabe, eu digo, não incomoda, não serve querendo, não, o mestre é um homem ocupado, ele tem muito o que fazer, agora vai trazer um cego, o cego não vale nada. Sabe, o cego, ele não produz nada aqui para nós, do que ele ajuda para nós, na verdade, é um homem inútil para a sociedade. E agora, além de tudo, vai incomodar Jesus, o santo dos santos, vai incomodar Jesus. Isso não é incomodar Jesus, isso é buscar no único que pode fazer algo. Porque, queridos, naquele tempo, hoje ainda temos a medicina avançadíssima, porque Deus deu conhecimento e sabedoria ao homem, e hoje já podemos, a pessoa cega, e muitas vezes fazem um transplante e passam a ver, mas no tempo não existia. Então as pessoas ou ficavam para o resto da vida debilitadas, ou se achegavam ao único que podia fazer. Você imagina cego, você cego, vivendo, feche seus olhos aí, vamos lá, ainda é clarinho porque dá para ver aí no reflexo da luz, mas feche seus olhos. Agora coloque as suas mãos sobre eles, mesmo fechados, coloque as mãos, para fechar mesmo, para você não ver nada. Você imagina você passando uma vida inteira, você vai deitar, levanta, sabe, acorda, e uma vida inteira na escuridão, desse jeitinho aí. Esse homem era assim. Pronto, pode olhar. Já escondi. Esse homem era assim. Ele vivia numa completa escuridão. Queridos, você acha que esse homem tinha ali esperança de alguma coisa? Não tinha. Não existia ninguém que pudesse falar para ele: ó, segunda-feira nós vamos no médico cedo e o oftalmologista lá para te levar, e vai ser legal, vamos fazer um esquema. Entendeu nada. Mas ele ouviu falar: olha, está passando por aqui um homem que pode mudar toda a sua vida. Está passando por aqui. E aquele cego, ele ficou desesperado, e ele clamou muito alto, porque ele queria, e ele sabia: eu posso alcançar, eu posso chamar a atenção de Jesus. Pastor, então eu sei, agora eu entendi tudo. Agora eu sei porque as igrejas em si é aquela gritaria, porque estão querendo chamar a atenção de Jesus. Tem nada a ver. Queridos, gritaria é barulho desordenado, bagunçado, de qualquer jeito. Uma vez eu falei na igreja aí, porque eu ouvi isso, e é verdade. Se você pegar uma lata, sei lá, 18 litros, vazia, e soltar no barrão, vai fazer barulho, sim ou não? Vai. Muito barulho. Mas se você pegar uma lata de 18 litros, esse mesmo barrão, e enche ela e fecha bem para não abrir, e solta, vai fazer barulho. Sabe o que isso quer dizer?
está cheio, tem que fazer barulho. Nem sempre, quando estamos cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, precisamos fazer barulho. Nós precisamos clamar a Deus para que Ele nos ouça. E como Deus vai te ouvir? Como Jesus vai te ouvir? Você vai ter que chamar, pedir, e pedir a Ele de uma forma que Ele entenda. Qual é a forma que Jesus entende? Orando. Talvez clamando em alta voz, mas amém. Precisa ser dessa forma. Jesus, filho de Davi. Mas de uma forma que Ele entenda. O Senhor, Ele precisa te entender. Queridos, quando nós pedimos algo para Deus, olha, sabe o que é tremendo? É que esse servo, ele estava no meio do quê? Estava passando ali com Jesus. Era quem que passava com Jesus? Uma multidão. E no meio da multidão há muito barulho. Agora, aquele homem, no meio da multidão, aquele barulho louco, Jesus ouviu, sabe o clamor de quem? Sim, o barulho de quem? Do servo. Porque ele clamava diferente. Sabe qual é o clamor? Tem misericórdia de mim. E os outros talvez gritassem outras coisas, mas o que chamou a atenção de Jesus é: tem misericórdia de mim. Se humilhou na presença de Deus, clamou a Deus. Isso nos mostra que o clamor, ele pode mudar toda uma história. Porque você viu aqui, Jesus chegou para ele e falou assim: pastor está pregando. O que você quer que eu te faça? Ele falou o quê? Eu quero ver. Aí Jesus disse: então vê, a tua fé te salvou. Ele podia pedir tantas outras coisas, muita coisa ele podia pedir. Jesus chegou e falou: o que você quer que eu te faça? Jesus não chegou para ele e falou assim: quer se curar? Não. Sabe por quê? Porque muitas vezes na vida do homem e da mulher, as prioridades não são, ou as urgências não são prioridades. Precisa de uma coisa sim, mas tem algo que é mais importante. Como que, olha, na minha casa eu preciso tanto, minha cama quebrou, eu preciso comprar outra cama. Mas daí na cidade meu celular está lá, mas se eu preciso de celular desse outro, gente, prioridade é a cama. Para alguns, claro que para outros é o celular, mas a cama é prioridade. Olha, em casa está faltando alguma coisa, eu tenho dinheiro aqui, eu preciso fazer uma compra. Mas sai na rua e vê lá alguma coisa e compra. Mas ele não precisava fazer uma compra para a casa dele, para que os filhos comessem. Queridos, esse homem tinha um alvo. Ele tinha um alvo, ele sabia, tinha certeza, a convicção daquilo que ele queria. Precisamos ter certeza do que queremos. O que você quer? O que você quer de Deus? Pastor, não quero nada não. Faça a chance para outro. Quer nada? Quem não quer nada de Deus aqui? Levanta a mão. Quem não quer nada de Deus? Todos querem. Mas o que você quer? Será que o que você quer é tão importante que faça Jesus ouvir o seu clamor? Você está me entendendo? Será que o que você quer é tão importante que faça Jesus ouvir no meio da multidão? Sabe por quê? Porque hoje mesmo, bilhões de pessoas neste mesmo instante estão clamando a Deus, da mesma forma que nós estamos aqui. Mas será que o clamor de alguém neste lugar, de uma cidadezinha do interior, grande aqui em Sorocaba, né? De uma cidade do interior, será que alguém lá da cidade de Paysandu, do Paraná, será que Deus vai ouvir o clamor de alguém lá naquele lugar? Vai, com certeza.
saltando na cidade e voa para um lado, voa para o outro, achando lugar para pousar. Não vai. Deus não precisa fazer isso. Sabe por que não precisa? Porque você está aqui e Ele pode usar a sua vida para isso. Amém. Sabe, nós falamos aqui e eu vou voltar a falar. Esse casal que veio do Paraná chegaram aqui e eles antes conversaram com a Vanessa, depois com a Rosângela, conversou e combinamos que eles viriam, ficariam aqui no culto e depois na segunda-feira nós íamos levá-los até lá. Mas aconteceram algumas coisas e não conseguimos nem o dinheiro e nem a condução para levá-los. Mas eles vieram. E aí? E chegaram aqui e nós então nos preparamos, eu e minha esposa, para falar com eles. Olha, nós não vamos levar vocês, porque estamos sem dinheiro, deu um problema com o meu carro, não vamos. Mas antes de vir para o culto, eu falei para minha esposa, eu queria tanto ir para lá. Puxa, eu estou com o coração sedento para ajudar esse casal. Eu queria muito ir para lá, e ela falou, eu também. Mas Deus tem que fazer alguma coisa. Não vou falar nada para eles não, vamos para o culto. E viemos. Quando chegamos aqui no culto, no final, Deus falou para mim assim, vocês vão. E eu vou colocar 4 homens na sua, aqueles que você vê primeiro, os 4 homens que chegaram até você, que você vê primeiro, são os homens que você vai convocar para auxiliar nessa viagem. E eu falei assim, meu Deus, como saber se é de Deus ou não? Imagina, no mínimo, a pessoa fala, não, eu não posso não, aí curou, não é de Deus não. Mas o primeiro que chegou até mim, eu contei a história. Ele falou, pastor, está aqui, pode contar comigo, estou junto, o senhor vai para lá. Aí veio o outro, falei, pastor, estamos aí. Aí o outro, os 4. Queridos, abençoaram a nossa viagem. Você viu o carro do Nan também prestou o carro. Não estou falando que é o Nan, não, o Elias, não é por isso não. Eu estou falando, por quê? Porque é um dos que Deus abençoou, dos que Deus pôs no coração. Você viu o Tim falando aqui? Esse casal, sabe, tem sido maravilhoso. Eles compraram lá um apartamento lá, sabe por quê? Porque eles não têm problemas quanto a servir. Falando aqui do pós-encontro, já olhei para a Gabi, né? Aí o Tim já baixou lá e escondeu. Por quê? Quando nós falamos, só gente, vamos, e o povo está disposto. Queridos, Deus só vai fazer porque você está aqui. Deus só vai levantar uma célula naquele lugar, como já levantou, porque você está aqui. Amém? Agora, sabe o que nós precisamos? De pessoas que clamem a Deus juntamente conosco, para que essas cidades sejam abençoadas. Não adianta nada nós participarmos da ceia e estivermos tão bem, tão alegres, e os nossos irmãos lá sofrendo. Sabe, quando está lá filmando esse culto aí, nós vamos mandar a palavra lá para eles. Não é para aparecer não, gente. É a única maneira que eles têm de ouvir a palavra de Deus. Então, precisamos de gente que esteja disposto, coração, casal que quer. Pastor, eu vou lá para o Paraná. Vai lá para ver, é muito bom. É muito bom. O lugar é bom. As ruas são gigantes. Você viu o cachorro? Igual Gideão não perdoou Josué. Sabe, queridos, se você se levantar para fazer, Deus vai te dar condições. Amém. Não importa o que você faça, Deus vai te dar